E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar do nascimento da nova imagem da Rihanna e também do momento que ela se consagrou e lançou o disco Good Girl Gone Bad de 2007 dela. Já quero aproveitar também e convidar você que gosta da Rihanna, que não é inscrito aqui no canal, para você poder se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu sempre falo dela, falo de música pop e outros assuntos relacionados. Tem uma playlist com o nome da Rihanna, com diversos vídeos relacionados a ela. Eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Dá uma passadinha lá depois que você assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai encontrar mais coisas lá pra você curtir. Bom, primeiro vamos entender o que já estava acontecendo na carreira da Rihanna até o ponto desse disco chegar, né? A Rihanna já tinha uma carreira assim que ela já tinha conquistado algumas coisas interessantes, principalmente no primeiro e no segundo álbum dela. No primeiro álbum dela, o Music of the Sun, a Rihanna se apresentou para o público, trazendo ritmos mais caribenhos, se apresentando com um look bem assim, sim, né, despretensioso, né? Contando um pouco da história da vida dela. No A Girl Like Me, ela já aplicou algumas coisas diferentes. Ela emplacou o primeiro grande hit da carreira dela, que foi SOS, né? Além também de músicas outras dela que ficaram muito fortes no mercado fonográfico, como Pon the Replay, do primeiro álbum. E também a Unfaithful, que veio aí no A Girl Like Me, que foi o segundo disco de estúdio dela. Com essa busca, gente, de melhorar cada vez mais como artista e também com os novos apelos do mercado, a Rihanna, de certa forma, se viu pressionada a oferecer um trabalho cada vez melhor e ir mais além como artista, né? Foi nesse momento que ela tomou uma decisão completamente assim, que faria toda a diferença na vida dela como artista, que era mudar a imagem. Isso, de certa forma, gente, é um problema, mas também é um céu. Por quê? Quando você muda a imagem, você tem que mudar todos os aspectos como você vende o seu produto. E a Rihanna tinha aquela característica mais teen muito forte, ela tinha um apelo completamente diferente e ela estava se movendo agora para um visual muito mais sexy, um visual com muito mais empoderamento, enfim. Era, de certa forma, arriscado porque se tornava uma artista de opinião. E é um problema artistas de opinião dentro da indústria fonográfica, né, gente? Bom, vamos entender, afinal de contas, como o Good Girl Gone Bad foi concebido, né? No ano de 2006, a Rihanna tinha lançado oficialmente o disco dela, A Girl Like Me, e esse álbum ele recebeu, de certa forma, críticas mistas, né? Como eu disse, ele emplacou hits, mas recebeu críticas mistas exatamente porque o pessoal comparava o estilo da Rihanna e também toda a mensagem que ela queria vender a Beyoncé, e o pessoal acreditava que ela era realmente um momento assim, que ela só tava tentando imitar uma artista pra ela chegar lá e emplacar musiquinhas no charts, pronto, e acabou. Só que a Rihanna tinha mais a oferecer, e foi a partir disso que ela tomou realmente a decisão de mudar tudo na carreira dela para poder oferecer um trabalho diferente e que fosse mais autêntico ao que ela era. O disco A Girl Like Me no mundo chegou a vender 3 milhões de cópias, então assim, foi um número aceitável, né, pra Rihanna, que estava crescendo como artista. Ela tinha tido uma venda melhor do que no primeiro disco, exatamente por causa da questão do disco ter tido hits bem memoráveis, né, e por causa disso ajudou as vendas do disco a aumentar. No começo de 2007, né, alguns meses depois que ela tinha lançado A Girl Like Me, a Rihanna já deixou bem claro que ela já estava com músicas em pré-produção para o próximo disco e que ele ia ser totalmente diferente do que ela fez antes. Ela já deixou bem claro que ela ia vir com um estilo muito mais up-tempo, que as músicas iam ter um apelo diferente e que ela acreditava que as pessoas iam curtir bastante o novo material. Ela também deixou bem claro que não tem como você ficar para sempre repetindo a mesma fórmula, por mais que tenha dado certo. Chega um momento que você precisa ir além como artista. E aquele ir lá além por ela era exatamente expressar esse novo momento que ela estava vivendo na carreira dela. Mesmo ano, né, pouco tempo depois aí, a Rihanna mudou completamente o visual dela como artista. Ela saiu totalmente daquele look de garota inocente e foi totalmente para um visual mulherão e com muito mais atitude. Ela até chegou a fazer o cabelo, né, o cabelo bob look, né, que era aquele cabelo cortado dela assim, muito marcante em filmes
mais antigos, né? E a Rihanna falava que isso era de certa forma uma referência a essa nova persona que ela tava entrando para poder transformar no que ela era de verdade. Um outro fato interessante foi que a Rihanna disse que ela queria manter as pessoas cada vez mais atentas ao trabalho dela. E ela disse que ela precisava fazer um disco que as pessoas não pulassem faixas. Normalmente isso acontece em muitos discos que a gente ouve, gente. A gente não ouve um álbum do começo ao fim, a gente vai pulando faixas que a gente acha mais ou menos, né? Os álbuns anteriores da Rihanna era bem marcante esse tipo de aspecto. Você via que o disco tinha músicas em potencial e depois ele vinha com um aglomerado dentro ali do mesmo gênero que muitas vezes não eram músicas marcantes, né? No próximo projeto dela, ela tinha certeza que o que ela queria era que todas as músicas tivessem muita personalidade. Ela chegou até a falar do álbum Aphrodisiac da Brand, né? Que ela disse que foi um disco que ela ouviu muito e que ela não pulava faixas. E ela se sentiu muito inspirada pelo aquele tipo de tema negro que a Brand explorou dentro desse disco. E ela sentia que as músicas tinham muita conexão ao quem ela era. Então ela se inspirou muito e usou esse disco como espelho para poder criar o Good Girl Gone Bad. No mês de maio, a Rihanna oficialmente anunciou o título do disco, Good Girl Gone Bad, né? Que significa mais ou menos assim, boa garota que fica má. Isso, de certa forma, fazia uma referência à mudança de imagem da Rihanna. Ela já tinha deixado bem claro, gente, que tudo ia mudar a partir daquele momento. Ela ia conversar diferente com o público, ela ia se vender diferente. E ela entendeu que um título assim que fosse tão forte e marcasse a personalidade do álbum funcionaria muito bem para poder representar tudo aquilo que ela ia ser a partir daquele momento. Um fato interessante sobre a produção musical do Good Girl Gone Bad foi que o Ne-Yo deu aulas de canto para Rihanna durante a produção do álbum. O Ne-Yo é um cantor fantástico e ele fez muito sucesso naquela década lá. A Rihanna ficou muito perto dele, eles até fizeram um dueto para esse disco da Rihanna e ele foi fundamental para poder deixar a voz da Rihanna no ponto para esse disco ficar incrível. Além disso, a Rihanna também trabalhou com grandes nomes da indústria, como por exemplo o Stargate, o Trick Stewart, o Dream, Carl Strucken, Evan Rogers, Neil da Matrix, J.R. Roten, né, que é o Stargate, Shea Taylor e também ela trabalhou com o Timbaland. Um fato interessante sobre o disco Good Girl Gone Bad é que a música Umbrella, que é o grande hit desse disco da Rihanna, ela foi oferecida primeiramente à equipe da Britney, que rejeitou já sem deixar a própria Britney ouvir a música e saber se tinha proporção de estar dentro do disco dela, que era o Blackout. Eles rejeitaram exatamente isso sem a própria Britney ouvir. A Rihanna se apaixonou de primeira pela música e foi já uma porta muito boa de entrada para o novo estilo que ela ia oferecer ali. Um outro fato interessante foi que até a Umbrella passou pela mão da Mary J. Blige, mas acabou não entrando muito no estilo do que ela queria para aquele próximo trabalho dela. Assim foi chegar realmente na mão do LA, que o LA acabou jogando na mão da Rihanna. Coisa interessante também é que o Trick Stewart não tinha certeza se a Umbrella funcionaria para Rihanna, né? Porque ele acreditava que a música tivesse um outro tipo de apelo a ser oferecido por um artista. E quando a Rihanna cantou a parte do ela, under my umbrella, ele tinha certeza que essa música foi feita pra Rihanna. Depois o Jay-Z veio e colocou a parte do rap dele pra deixar a música, ó, no ponto. Outras músicas muito marcantes aí do álbum, como por exemplo Rehab, que é um featuring com Justin Timberlake, Sell Me Candy e Let Me Get That, foram produzidas pelo Timbaland. O Timbaland, no ano de 2006 ali, ele era um dos produtores musicais mais requisitados do momento. Ele tinha trabalhado com artistas como Justin Timberlake, que tinha emplacado um descasso, e também a Nelly Furtado com o disco Lose dela. Não tinha por que a Rihanna não tentar aproveitar essa porta que o Timbaland podia oferecer pra ela. Ele acabou fazendo 3 músicas aí pro trabalhinho da Rihanna que foram fundamentais. Com o lançamento do disco nos Estados Unidos, a Rihanna conseguiu alcançar bastante coisas interessantes com esse álbum aí. Pra vocês terem uma ideia, o Good Girl Gone Bad, ele estreou na Billboard 200, né, em segundo lugar, vendendo 162 mil cópias na primeira semana. Ele foi o melhor álbum da Rihanna a ter um melhor debut de todos que ela lançou.
Depois chegou, assim, registrar momentos de picos mais baixos e picos mais altos de venda, mas ele também teve um relançamento que ajudou muito ele a vender e que ajudou o disco a chegar nos mais de 2.300.000 cópias vendidas com isso. O que fez esse disco ser um dos álbuns mais bem vendidos da Rihanna no território americano. Até os dias de hoje, o disco, como eu disse, ele é o álbum mais bem sucedido da Rihanna. Ele vendeu muito mais, para vocês terem uma ideia, do que 10 milhões de cópias. Um número alto e que fez com que a Rihanna, na década de 2000, fosse uma das artistas que mais dominaram as vendas de álbum naquela década. O legado incrível que o Good Girl Gone Bad fez pela carreira da Rihanna e também serviu para transformar ela numa das artistas A-lists que ela é hoje, foi fundamental da gente avaliar, né? Obviamente, gente, quando você é um artista teen e você tem um determinado apelo a seguir por uma gravadora, você tem certos limites para você atingir. E a Rihanna foi dita por muitas revistas como uma grande revolucionária na carreira dela no momento que ela lançou esse disco. E compararam ela até como a mudança de imagem que ela fez a trabalhos como Christina Aguilera, Madonna e Mariah Carey, que tiveram esses momentos de quebrarem um certo sistema e mudarem a imagem e lançarem um disco completamente diferente do que elas já vinham fazendo ali, né? Exemplo clássico, Stripped da Christina Aguilera, Butterfly da Mariah, né? Madonna com Erótica. Então esse novo apelo tirou a Rihanna de uma artista pop a uma artista pop, artista pop, né? Vamos colocar assim, né? A-list totalmente. O disco rendeu hits memoráveis pra gente, né? Além de Umbrella, obviamente, acredito que todo mundo conhece Shut Up and Drive, Don't Stop the Music, Hey That I Love You, que é uma balada linda com o Ne-Yo, e Rehab também com o Justin Timberlake. Como eu disse, o álbum também sofreu um relançamento com algumas faixas a mais, e esse relançamento foi, assim, fundamental também, porque, como eu disse, ele emplacou outras músicas. Veio também nesse relançamento aí da Rihanna a música Take a Bow, que foi mais um grande hit da Rihanna, e também Disturbia, que foi assim, mais um single que dividia o momento da Rihanna ali e que de certa forma serviu como uma intro pro que a gente veria ainda mais da Rihanna no trabalho dela que ia vir no ano de 2009, que foi o disco Rated R. Então assim, gente, não é de hoje que a Rihanna segue dando amostras incríveis de música e amostras incríveis de evolução artística. Cabe a gente agora apreciar esses trabalhos maravilhosos e aplaudir de pé todo esse engajamento que ela criou aí e essas portas que ela abriu para outros artistas que hoje em dia tanto se expressam inspirados no que ela faz, né? Vamos tirar um tempinho pra poder ouvir o Good Girl Gone Bad. Conta pra mim qual que é a sua faixa predileta desse disco, que eu quero saber. Eu particularmente amo Don't Stop the Music, eu amo Shut Up and Drive, eu amo Take a Bow, mas eu acho que a minha favorita de todas ever é Disturbia, tá? Conta pra mim qual que é a sua, que eu quero saber, tá bom? Ó, beijo gigante pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.